Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos dar sequência no vídeo 673. Esse é o último vídeo dessa noite, por uns outros motivos. Então é o último vídeo dessa noite. Mas na noite próxima nós vamos dar sequência ao mesmo tema, né? Porque nós temos 19 páginas para esmiuçarmos esse assunto, para depois nós voltarmos lá para o Livro dos Espíritos. Então veja bem, apesar disso, o Cristo não pôde revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele mesmo disse: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podereis compreender. Então vejamos. Naquela época, quando a humanidade já se encontrava um pouquinho melhor que na época de Moisés, mesmo assim, o Cristo não pôde revelar-nos todos os mistérios do futuro. Tendo ele mesmo, dito: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podereis compreender. Aí você pode dizer assim: mas o Cristo, ele não sabia desse fato de que a humanidade, nós, na época ainda não nos encontrávamos preparados para poder assimilar as leis de Deus por ele trazidas até nós. Ué, que Jesus é esse? Que pastor é esse que, mediante essa situação, se equivocou? Ele errou? Porque ele não conhecia suas ovelhas? Então Jesus perdeu tempo vindo há 2000 anos atrás aqui na Terra. Ele perdeu tempo. Ele veio aqui apanhar, ele veio aqui ser escorraçado, ele veio aqui ser humilhado, né? Ele veio aqui para ser pregado na cruz. Então Jesus errou. Muitos ignorantes diz isso. Mas nós temos que entender que na época de Moisés também, nós, os mesmos ignorantes daquela época, nós não estávamos preparados para ter como pastor, como dirigente,
Moisés, nós não estávamos preparados para ter Moisés. Mas Deus é tão misericordioso que esta questão que eu acabei de dizer, os ignorantes a vê de uma forma como o Pai não as enxerga. Porque Deus, mesmo sabendo que nós não somos merecedores e que nunca fomos merecedores, em momento algum, nunca nos desamparou, nunca nos deixou órfãos de esclarecimento. Tanto é que durante todos os séculos, antes do Cristo, depois do Cristo, todos os séculos, Deus e Jesus enviou à Terra aqueles emissários para manter na mente dos seres em processo de evolução aqui na Terra, sempre acesa da justiça divina. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio no momento certo. Quando o ser, num período de transição, se encontrava num período de indecisão, se encontrava. Então, o Cristo veio no momento certo dizer-nos, através do exemplo que ele deu. Porque o Cristo nos disse muitas coisas através do exemplo. Você entendeu? De que aqui na Terra, a evolução, ela se dá através do olho por olho, dente por dente, e através da lei do amor. Aqui na Terra, só se evolui através do sofrimento, do ranger de dente, das dores, das lágrimas, do sofrimento moral, do sofrimento intelectual, cultural. Só se evolui através desse processo aquele que se desvia das leis do Criador. Jesus veio no momento certinho, nem mais, nem menos. Trazer-nos os desígnios das leis de Deus. Veio nos dizer, como se diz assim, esses aqui são os desígnios do Pai. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Não queiram ou não pense em fazer algo diferente que faço,
porque nunca chegarão ao Pai se não for através dos meus exemplos. Aquele que perdoa, eu vim trazer a lei do perdão, eu vim trazer a lei do amor, eu vim trazer a lei da humildade, da resignação, da bondade, da caridade, da humildade, da simplicidade. Quem pratica ao Pai chega mais cedo. Quem não pratica, quem optar por Barrabás, que é o símbolo da bagunça aqui na terra. Se serviu a carapuça à vista, viu? Quem seguir Barrabás e não as leis que eu trouxe do Pai, só vão conseguir, né? Só irão conseguir ou só vão conseguir? Ah, você entendeu. Só vão conseguir chegar ao Pai, você entendeu? Através de dores, lágrimas, suor, sofrimento, ranger de dente, humilhação, escárnio, transtornos neurológicos, transtornos psíquicos, loucura, décadas e décadas, séculos e séculos, milênios e milênios no sofrimento. Jesus só faltou dizer o que Emmanuel nos disse. Quantos milênios não levamos para reparar alguns instantes de deslize? Então Jesus veio no momento certo. Aqueles que dizem que Jesus se equivocou, que Jesus errou, ter vindo naquele momento em que a alma, que o espírito ainda não estava preparado, esse é um ignorante. Ele não sabe nem a hora que está com fome. Ele não sabe nem a hora que está com fome. Quanto mais discutir a respeito dos desígnios das leis de Deus. Por isso que o Espiritismo não é de ordem humana, e sim de ordem espiritual. Deus é tão sábio, nosso Senhor Jesus Cristo é tão sábio, que não confiou, que não confiou ao ser humano, ou melhor, aos seres humanos, a codificação da doutrina dos Espíritos. E sim, ele confiou aos Espíritos trazer tudo pronto praticamente e entregar a Kardec. Kardec apenas juntou todo o material que os bons espíritos trouxeram, consultou os espíritos, separou o joio do trigo através do bom senso, porque Kardec foi o bom senso reencarnado, e se você não sabe o que significa bom senso, vai estudar para você saber o que é bom senso reencarnado. Por isso o Espiritismo não é de ordem humana, e sim de ordem espiritual, de ordem divina. É trabalho, é obra da providência divina. Então Jesus veio no momento certo. Como, por exemplo, a mulher vai preparar um pão, né?
Você já observou as fases do preparo da massa de um pão? Gente, está tudo aí. É só nós raciocinarmos. Você já observou as fases do preparo do almoço? As fases do preparo de um café? Então tá, vamos ali na fase do almoço. Só para você ter uma análise, entender o que eu quero dizer. Porque a minha cabeça ela é um vulcão em erupção. Se eu pudesse colocar tudo nos vídeos, o que está aqui na minha cabeça, mas eu não consigo colocar tudo porque por falta de tempo. Eu vou desencarnar com 99,9% do que eu tenho aqui na minha cabeça. Eu não vou conseguir passar para os vídeos. E por falta também de termos. Então vamos a algumas etapas do almoço. Primeiro, a mulher pega uma quantidade de arroz, coloca dentro daquela vasilha, lava o arroz. Ó, isso é uma etapa. Ela pegou o arroz, isso é uma etapa. Pôs na vasilha, é uma etapa. Lavou, é outra etapa. Ela coloca a panela ali no fogão. É uma etapa. Ela coloca óleo, temperos, outra etapa. Ela coloca o arroz lá dentro, outra etapa. Água, outra etapa. Termina de cozinhar o arroz, é outra etapa. Vamos ficar só nessa fase aí. Pega o arroz e coloca no prato de todo mundo. É outra etapa. Então você entende que para a pessoa comer o arroz, a mulher teve que colocá-lo na panela para cozinhar. Você entende? Você é inteligente, você entende isso. Você entende o que eu estou dizendo. Não há como comer o arroz cru. Não há como comer um arroz salgado. Sem sal, às vezes a gente ainda come. Mas salgado não há como. Então tudo é dosado. E a respeito da dosagem evolutiva do nosso eu, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, eles entendem muito bem. Nós é que não entendemos, porque nós ainda não temos capacidade evolutiva de nos entendermos, mas eles nos entendem. Então, ele sabe o momento certinho. Ele sabe o momento certinho de nos enviar algo. Por isso que Deus não dá-nos aquilo que a gente pede, e se é aquilo que a gente precisa. Porque sempre o que nós pedimos a Deus não é aquilo que nós precisamos. Reflita para você ver. Passa um guarda-roupa de 6 portas. Esse aí, meu Deus, que eu queria que o senhor me desse. Não. Não é não. Se conforma com aquele guarda-chuva, sem pano e sem cabo que você tem lá na sua casa. É ele. Você merece aquilo. Bicho, que humilhação, né? É aquilo, mas vem o troco. Ei, meu Deus do céu, mas essa aí passou na fila da beleza umas 10 vezes, né?
Não é igual aquilo que está lá em casa, não. Agradeça a Deus, porque aquilo que está lá na sua casa é o que você merece. É a sua âncora, é a tua salvação. É a lei de causa e efeito, de ação e reação. Nada acontece por um acaso. Então, tanto é que depois que nosso Senhor Jesus Cristo retornou, né? Uma centelha dele que esteve na terra e depois retornou para o mundo espiritual. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca nos deixou órfãos. Durante todos os séculos esteve aqui na terra, seres enviados por ele. Observe para você ver. A humanidade nunca foi desamparada pela providência divina. A humanidade nunca pode dizer: Deus me abandonou. Não. Você pode dizer o contrário. Eu abandonei Deus. Eu abandonei as leis de Deus. Mas Deus te abandonar, não. A doutrina dos Espíritos veio no momento exato. No momento em que todas as ciências, todas as filosofias, toda a cultura, todas as artes estavam desabrochando. Era o momento em que o botão de rosa estava desabrochando para se transformar numa rosa. Pegue um botão de rosa fechado e pense assim: eu vou abrir todas as pétalas antes da hora. Você quebra todas as pétalas. Nada melhor que o tempo para resolver todas as questões. Se você deixa aquele botão lá, hoje, amanhã você passa lá, aquela rosa maravilhosa está lá, te presenteando com a beleza dela. Mas na condição de botão, tenta mexer numa pétala para você ver o que acontece. Você quebra a pétala. Então, gente, tudo obedece os desígnios das leis de Deus. Jesus veio no momento exato. Moisés no momento exato. Nada está errado. Tudo está certo de acordo com a evolução do ser. A vaidade humana, o orgulho e o egoísmo é que sempre interferiu na transformação evolutiva, na transformação intelectual, moral do ser em processo de evolução. Por isso que nós nos encontramos retardatários, atrasados, por culpa nossa mesma e não por culpa da justiça divina. Então nós vamos dar sequência no próximo vídeo, mas na próxima noite. Que Deus e Jesus nos fortaleça, nos abençoe. Eu rogo a você e a todos que ore por mim. É só isso que eu tenho para te pedir.
Eu só lhe peço que ore por mim. Porque o que eu puder fazer por você, eu não meço esforços. E nunca medirei esforços por toda a eternidade. O trabalho que nós realizamos aqui no esmiuçamento não é imposição. Não é imposição. É um desejo de que cresçamos juntos na direção do Pai. Muita paz a todos.